Salve, salve, maior torcida do Vale dos Sinos! Chegamos com mais uma edição do Memórias da Nossa Aldeia e desde já peço a você que, independente da plataforma em que você está nos acompanhando, que curta e compartilhe o nosso conteúdo, dê o famigerado joinha, e ainda, caso você não seja nosso seguidor neste momento no Instagram, por favor, nos siga, @RDIndioCapilé, e em mesma monta, vire um dos nossos inscritos no canal do YouTube, Web Rádio Índio Capilé, que é um meio gratuito, não oneroso para ti, de fomentar e fazer o nosso trabalho ir cada vez mais longe, porque tem que combinar lá com o tal do algoritmo. Combinado? Beleza. Para a gente iniciar a edição de número 24 deste projeto que visa resgatar causos da história do nosso Aimoré, eu vou explicar o mote do programa de hoje. Faremos um catadão entre o mês que terminou há pouco, ou seja, setembro, e o 10º mês do ano, outubro, como diz sempre o Rodrigo Groiner, do calendário gregoriano, que está se iniciando nessa semana. Além, é claro, de trazermos relíquias referentes a enfrentamentos contra dois clubes alviverdes, os dois próximos adversários do Aimoré na Copa FGF Troféu Rui Carlos Osterman, quais sejam Gaúcho de Passo Fundo e o Esporte Clube Juventude da cidade de Caxias do Sul. Para iniciarmos, fazemos um regresso ao mês de setembro de 1958. E peço a você, torcedor aimorezista, que fique atinado quanto a essa data, 1958, um ano antes da formação e confecção do Ninho de Cobras, maior time da história do Aimoré, que naquela temporada inesquecível de 1959, a gente fala sempre do Ninho de Cobras e não tem como ser diferente. Na Seara Desportiva de São Léo, havia um intenso e imenso debate referente a uma eventual fusão entre Grêmio Esportivo Nacional e Clube Esportivo Aimoré. Lembrando que, 4 anos antes desse debate, 1954, já tinha ocorrido outra fusão, a que originou o próprio Nacional. Desta feita, houve a junção entre Clube Esportivo Nacional e Grêmio Esportivo Leopoldense, ou seja, um clube que era fruto de uma fusão querendo se fundir com outro. Nas publicações da época, que você vai conferindo aqui enquanto a gente está falando a respeito, se falava de um eloquente debate, que começava de maneira cordial, entre duas comissões dos conselhos deliberativos dos clubes. Comissão relacionada pelo Nacional e uma comissão relacionada pelo Aimoré. De qualquer maneira, já se debatia que o Índio seria a maior cabeça desse futuro clube. Afinal, o Aimoré já era um clube de maior vulto naquele momento, já tinha uma representatividade dentro de São Leopoldo e, evidentemente, também no espectro estadual. Também cumpre a nós sublinharmos o nome que já se debatia dessa nova agremiação, e é curioso, seria um nome extenso pra caramba, Associação Atlética Grêmio Nacional Aimoré. Isso mesmo, Associação Atlética Grêmio Nacional Aimoré, cujo nome de guerra seria ou Associação Atlética. Como é sabido por todo mundo, essa ideia não prosperou, foi perdendo oxigênio, conforme os próprios jornais noticiavam, e ficou uma espécie de mágoa entre os torcedores do Nacional à época. Muitos deles viram, nas décadas seguintes, o Aimoré como um rival, secavam o Índio Capilé, e isso nunca avançou. O Aimoré, conforme todo mundo sabe, vai completar 90 anos no ano que vem, e o Grêmio Esportivo Nacional segue aí com seu patrimônio, mas ficou relegado às competições amadoras e às competições de base, abandonou o profissionalismo. No último programa, nosso querido amigo Harold Schneider lembrou de uma partida de futsal ocorrida em 1980 no Colégio São Luís. Precisamente no dia 10 de outubro de 80, aconteceu um enfrentamento entre os jornalistas e comunicadores da TV Gaúcha contra o time do Aimoré de 1959, alguns ex-atletas daquela época, evidentemente. Além do próprio Toruca, estavam presentes Suli, Fernando, Basotti, Marino e Gilberto Andrade. Você confere aí o registro feito pela revista Rua Grande naquela ocasião a respeito do nosso ídolo eterno Toruca. Em outubro de 1982, o demolidor Ítalo Fernando de Azevedo Gal escreveu matéria na revista Rua Grande falando a respeito do começo do decagonal final da segundona, repito, de 1982, que apontaria aí as equipes que subiriam para o gauchão daquele ano. O primeiro jogo seria entre Aimoré e Gaúcho, justamente a partida que teremos no próximo sábado aqui em São Leopoldo. E tal qual
acontecerá no próximo sábado, naquela ocasião, o enfrentamento no Monumental do Cristo Rei, que se avizinhava. Naquela disputa, o placar foi de 2-2. Por mais que pareça ruim empatar em casa, pô, ainda mais no primeiro jogo, esse pontinho acabou fazendo a diferença, porque o Aimoré subiu para o Gauchão 83 e o Gaúcho ficou justamente um ponto atrás do Aimoré. Acabou sendo útil aquele empate, e é sempre bom a gente ter em mente o fato da longevidade de Ítalo Gal cobrindo as coisas do nosso Aimoré. Longa vida ao nosso irmão, ao nosso demolidor. Como o Aimoré, logo após enfrentar o Gaúcho, na próxima quarta-feira, vai a Serra Gaúcha enfrentar o Juventude, lembrando que o Juventude, nas competições aí da Federação Gaúcha de Futebol, tem mandado seus jogos lá no Homero Soldatelli, em Flores da Cunha. Vamos recordar uma partida que ocorreu em 1956, e conforme a gente disse nos últimos programas, é quando começa o período glorioso, o período de anos dourados do Clube Esportivo Aimoré. O Índio foi até Caxias do Sul e venceu o Juventude por 2-0, jogo válido pela quarta rodada da divisão de honra daquele ano, ou seja, a primeira divisão. Vale lembrar que o Aimoré termina o Gauchão de 1956 na quarta colocação ali da divisão de honra. Ainda havia aquele zoneamento, aquela questão das fases finais do Gauchão serem disputadas por representantes das zonas diferentes do certame, mas na divisão de honra ali, o Aimoré foi o quarto colocado, somente atrás de Grêmio, Renner e Internacional. A arrancada do Aimoré, ela é fabulosa. O Índio ganha do Inter, ganha do Força e Luz, empata com o Renner na terceira rodada, e na quarta fecha do campeonato, o Aimoré vai lá e ganha do Juventude por 2-0. Naquele dia, o Índio, que venceu com gols de Fernando e Marino, alinhou com o seguinte time: Dioli no gol, Beiço e Silvio na zaga, Piranha, Kim e Toruca no meio campo, o Guinho, Alfeu, Amaro, Fernando e Marino na peça ofensiva. Esses últimos, reitero, os autores dos tentos aimoresistas. E cumpre a gente recordar também que naquela época o Aimoré tinha uma espécie de uma supremacia contra o Juventude, diferentemente do que se deu no transcurso dos anos, onde o Juventude tem uma enorme vantagem, é uma toca. O Aimoré não ganha do Juventude de jeito nenhum nas últimas décadas, mas lá atrás o Índio era feliz contra o Papo. Vamos homenagear os aniversariantes aí dos próximos dias. No dia 5 de outubro, João Carlos completa 72 anos. Esse atacante que atuou no Aimoré em 1984 é lembrado com muito carinho até hoje. Outro jogador que é lembrado com muito carinho, Japa. 2012, 2013, goleador, o Japa, o artilheiro Nisei Sansei, que nem a gente brincava, completa 39 anos. Mais um craque que aniversaria nos próximos dias é André Carpes, jogou muito aqui no Aimoré, entre 86 e 88, ele completa 58 anos. E mais um jogador pra gente lembrar é o Rogério, importante peça tática, né? O Benhur Pereira gostava muito dele, fazia zagueiro, fazia lateral, direita também. Rogério, que tem gol ali na fase final do acesso de 2013, completa 39 anos no próximo dia 11 de outubro. Um abraço a todos eles. Essa foi mais uma edição do Memórias da Nossa Aldeia. Eu reitero que você curta, compartilhe e espalhe nosso conteúdo o mais longe possível, tá certo? Até a próxima. Tchau.